Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte terceira, Leis Morais, estudando o capítulo 1, que fala da lei divina ou lei natural. E o título de hoje, onde começam uma série de perguntas, é o bem e o mal. Desde os primórdios da existência, a criatura humana, desde que adquiriu o livre-arbítrio, o pensamento, ela medita, ela reflete, ela observa as suas vidas e ela se pergunta: por que é que eu tenho, talvez, tantas coisas boas e por que é que outras pessoas não têm? Por que essas pessoas são cercadas de coisas más, coisas ruins? Qual é o nosso critério para considerarmos o que é bom ou o que é mal? E aqui
nesse título, Kardec não começa perguntando exatamente sobre o bem e o mal. Ele pergunta a questão 629, que definição se pode dar à moral? Parece que são temas que não tem nada a ver, né? Mas a gente vai ver. Na resposta, a interligação. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Olha o bem e o mal aí. Funda-se na observância das leis, da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? São as 10 leis que vamos escutar agora no Livro dos Espíritos, que fazem parte da lei moral. E essa lei foi dita a todos os homens de boa vontade. Ela é passada, já usando aqui que a gente aprendeu com o Marcelo, através de shrutes, né? Pessoas que receberam essa lei de Deus desde os tempos mais antigos e é repassada através da lembrança até que alguma pessoa veio um dia a escrever. Então, o homem procede bem quando faz tudo de bem por todos, pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aqui a gente se pergunta: Deus quer o mal da sua criação, ou a divindade, ou o Criador? É claro que não. Bem ou mal é uma questão de ponto de vista. O que muitas vezes é um bem para uma pessoa pode necessariamente não ser para uma outra. E o contexto de moral é um contexto muito filosófico. Trouxe aqui uma das definições da filosofia, né? Aristóteles falava que o bem é aquilo a que todos tendem. Todos nós tendemos ao bem, à perfeição, à beleza, à harmonia. Esse é o nosso destino. E tudo que fazemos que vai de encontro a isso, seja lá o que for, é o mal. Né? Então, uma outra definição de moral é o conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e de condição do homem. Isso já são estudos de filósofos. Tá? E o que é igual em todo o mundo? Seja no Japão, seja na Ucrânia, seja na Rússia, seja na Alemanha, seja no Brasil, seja no Congo, seja nos Estados Unidos. Honestidade, liberdade, igualdade, respeito, educação, justiça, humildade, empatia, solidariedade, e a gente poderia enfileirar aqui. Esses são valores que são iguais para qualquer povo, para qualquer raça, para qualquer religião, para qualquer cultura. Esses são valores humanos. Valores religiosos são outras coisas. E aqui, a lei de Deus, as leis de Deus, o bem e o mal, é um valor humano a se considerar. E como é que a gente vai saber se a gente está fazendo o bem ou o mal dentro do conceito filosófico das leis de Deus? Jesus nos diz: aquilo que pensas fazer ao outro,
Imagina se fosse feito a ti mesmo. Você gostaria? Seria bom? Responde essa pergunta e pronto. Terás a resposta, se for uma resposta sincera. E aí, na questão 630, Kardec pergunta, né, dita essas coisas todas, né, sobre o bem, o mal, moral e tudo mais, como é que eu posso distinguir o bem do mal? E aí, essa resposta de Jesus parece bem simples, mais do que qualquer outra resposta filosófica. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Mas aí vem a pessoa e pergunta, mas eu não sei o que é o bem e o que é o mal. O que é aquela coisa que eu falei antes, o que é bom para um, necessariamente não é bom para outro. Então é necessário se afastar do conceito de divindade para o conceito de humanidade. Em muitas escrituras, nós vemos que existe a figura do bem e do mal, mas em muitas erradamente interpretadas por causa de algumas passagens que foram transmitidas de forma incorreta, que foram percebidas de forma incorreta. Eu trouxe uma aqui, que está lá na Bíblia. Se perguntarem qual é a passagem que diz que Deus criou o mal, está em Isaías, capítulo 5, 45, 7. Será que isso é uma interpretação justa? Que interpretação daríamos para essa frase? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Eu sou a luz, eu crio as trevas. Notemos aqui que Isaías usa uma linguagem metafórica de coisas que são contrárias, luz e trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Essa mensagem que Isaías recebeu foi após determinadas guerras que tiveram, em que os judeus invadiam. Então, o contrário da paz seria a guerra, a luta, né? Que Deus, para os judeus, era conhecido como Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então, alguma pessoa pode pegar apenas esse trecho e escrever que Deus cria o mal e sair falando por aí, pregando, né? Levando para lá, levando para cá. As pessoas que não leem, que não entendem, que não complementam as coisas, vão dizer, Deus cria o mal. E assim foi criada a figura simbólica daquele que se chama por demônio, Satanás, Beelzebul, ou outras coisas. Mas o mal é simplesmente não fazer. Não fazer o bem já é um mal em si mesmo. Se você pode fazê-lo, ele já é um mal em si mesmo. Porque você está errando por não utilizar todas as possibilidades que foram dadas a você pelo Criador. Vamos lá. Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal, por si mesmo. O homem precisa de ajuda, ele precisa de alguém, ele precisa de pessoas. A gente voltar lá na questão que
Todas as leis de Deus são gravadas na sua consciência espiritual, complementando, né? O Sérgio falou semana passada, não é só na consciência espiritual. Resposta: sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Inteligência e sensibilidade também. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Jesus disse, que eu falei no início, veja o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não vos enganareis. Então, o homem pode enganar-se? Sim, se ele não seguir isso que Jesus fala aqui. Aí sim ele estaria caindo em erro, porque ele não analisou a reação, a sua ação, o que causará aquela determinada ação que ele está tendo. E não nos enganareis. E a última, a 633, a regra do bem e do mal se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder de um guia seguro? Aqui, Kardec quer saber. Aqui, nas outras questões, ele falou basicamente da relação nossa com o próximo, respeitando a lei de Deus. Mas essa lei de Deus vale para o nosso relacionamento conosco mesmo? O que fazemos ao nosso espírito? O que fazemos ao nosso corpo? Resposta: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz muito mal. Pois bem, são as leis de Deus, é Deus, né, quem dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassar esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atender sempre a voz que lhe diz, basta, né? Para, calma, reflete, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança na natureza. Então, aquilo que de mal, que nós temos como mal, que muitas vezes chega até nós, é fruto das nossas próprias ações. E por isso que Gandhi falou a seguinte frase: se cada um no mundo tomasse o que lhe fosse necessário, não morreria ninguém no mundo por inanição e não haveria pobreza. Pensemos nisso, que possamos refletir e que nos lembremos também de uma passagem de João, capítulo 4, versículo 20, porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus que ele não vê. Que nós possamos ter maiores percepções para aqueles que estão mais próximos de nós, mais necessários, e nos lembremos que o nosso exagero é que causa, como falou Gandhi, né, o nosso egoísmo e muitas coisas mais causam o mal, parte do mal que assola o mundo. Fiquemos todos em paz. Vamos lá, Vidal? Boa noite já. Boa noite. Boa noite. Estive afastado mais 2 semanas, senti falta de vocês. Saudades. Bem, esse capítulo de hoje, quando eu vi o conteúdo, para mim, me saltou à vista. Talvez
o mais fundamental de todos que nós temos estudado. Esse vai no fundamento do fundamento. Porque se a gente conseguir algo tão aparentemente tão simples quanto fazer a coisa certa, todo o resto vem por decorrência, né? E aí, a base é a história da lei de Deus. Nós usamos aqui nesse texto, vimos expressões como lei de Deus, lei natural, e vimos que bem é o que está conforme a lei de Deus, mal o que é contrário. Kardec vai dissecar agora alguns conceitos, algumas derivadas bem fundamentais a partir desse conceito principal. Mas eu gostaria de fazer uma troca aqui. Lei de Deus e lei natural. Uma troca que pode parecer até assim meia carola, mas que ajuda a entender a mensagem. Lei de Deus, de uma maneira mais íntima, é a vontade de Deus. Se nós seguirmos a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Se nós formos contra a vontade de Deus, vai dar tudo errado. Então, esse Deus é um tirano que nos submete à sua vontade de forma inflexível, e nós somos bonecos, fantoches nas mãos dele? Não. É justamente o contrário. Qual é a vontade de Deus? Deus é o nosso Pai, o Criador, ele quer o melhor para nós. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos o melhor. Qualquer coisa que nos impeça de ter o melhor é contra a vontade de Deus. E se não é o melhor para nós, é o mal. É claro que vamos ver logo de cara que são dois conceitos absolutos, mas tem uma relatividade aqui no mal. Mas o conceito fundamental, acho que já está na 634. Talvez na 635. Vamos na sequência. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Essa é uma pergunta também fundamental. Muita gente questiona isso. Nós fomos criados, segundo o conceito espírita, simples e ignorantes. Todos nós viemos de baixo, da lama, do lodo, da animalidade. Não no sentido de coisa ruim, mas no sentido de princípio das coisas. Mas Deus não poderia ter nos criado no estágio final que deseja para nós anjos, arcanjos. Quem disseca um pouco isso é Ramatiz. Ramatiz tem uma expressão do tipo seguinte: se Deus nos tivesse criados todos perfeitos, como uma linha de produção de automóveis, seríamos todos absolutamente iguais, lindos e maravilhosos. Absolutamente iguais, lindos e maravilhosos. Não é isso que ele queria de nós. Ele queria criar indivíduos. Cada um de nós é único no universo. E a maneira que Deus usou para nos transformar em indivíduos únicos no universo, foi nos criar simples e ignorantes. E o mais bonito de tudo, nos dá o direito de sermos co-criadores de nós mesmos através do livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos tomar nossas decisões. O conjunto de decisões que eu tomei em toda a minha existência ao longo das muitas reencarnações é único no universo. Impossível, estatisticamente, um outro espírito ter tomado exatamente as mesmas decisões, usado o livre-arbítrio da mesma maneira que eu fiz, com que cada um de nós decidiu, usou, aplicou o livre-arbítrio. E isso que faz todos nós seres únicos no universo, e não automóveis saídos de uma linha de produção absolutamente iguais, por mais bonito que pudéssemos ser. E até as nossas imperfeições, até os nossos erros,
no futuro, não só contribuirão para esses seres especiais únicos, como também nos darão uma beleza única. Tem uma historiazinha, que não temos tempo de contar, do menino e os furos dos pregos. Não há tempo aqui para isso, mas é muito interessante que relata esse efeito. Um dia. Oi, Vidal, tem tempo sim, resume aí. Uau, resumir essa Vai deixar a história? gente curioso? Resume e conta. Então não vou nem tergiversar. Vamos lá. Era um menino sapeca, mais do que sapeca, era aquele capetinha. Todo dia ele aprontava uma. Todo dia ele levava uma bronca do pai, ia para o castigo. E aquilo era público. Depois ele aprontava na escola, aprontava na rua, aprontava em casa. E a diversão da vizinhança era saber qual foi a malcriação do dia, qual foi a arte do dia e o que o pai ia fazer. Isso já era assim, a expectativa do dia. Aquilo tomou tal vulto que o pai disse, não pode continuar assim. Tem que fazer alguma outra coisa. Aí, um dia o filho chegou em casa já aprontado alguma. Já pronto, já esperando, né, a, a, a briga, a bronca do pai. O pai pegou, vai lá, meu filho, na casa de ferramenta, pega o martelo e pega um prego bem grande, o maior que tiver. O menino ficou preocupado. Isso é diferente. O que ele está pensando? Vamos lá até a varanda. Pega esse prego, esse martelo, e martela o prego aí na coluna da varanda de madeira. O menino deu uma martelada lá, ficou metade do prego enorme para fora. A partir de hoje, todo dia que você fizer alguma coisa de errado, nós vamos pregar um prego nessa coluna. O menino se espantou, esperou que o pai fizesse mais uma coisa, o pai virou as costas e foi embora. Mas é só isso? Meu pai amoleceu, está ficando velho. E dali para frente, todo dia tinha uma, duas, três pregos novos na coluna da varanda, bem público, no meio, aberto para a rua, e os vizinhos, a nova brincadeira da vizinhança era apostar quantos seriam os pregos do dia, e todo mundo contava lá. Isso começou a incomodar o garoto, o cara começou a perceber que ele estava um ponto fora da curva, tinha algo de errado naquilo. Até que chegou um dia que ele voltou para casa da escola sem nenhuma reclamação, não tem feito nada de errado, estava tudo certo. O pai, ele ficou olhando para o pai, meu filho, vai lá pegar o martelo, mas não mandou pegar o prego, ele mudou alguma coisa. Vamos lá, arranca um prego. Hoje foi um dia que você se comportou bem. Arrancou um prego. O menino entendeu. E dali para frente, a cada dia, os pregos iam sumindo daquela coluna que estava quase mais sem lugar para pregos. E a vizinhança também entendeu. E agora já era admiração. Agora todo mundo apostando pela grosseria, ele conseguiria arrancar mais pregos contra os pregos a cada dia. E aquela torcida, aquela força do bem, aquela energia positiva foi insuflando no garoto um ânimo e uma vontade de mudar. E, de fato, em algum tempo, não muito, ele arrancou o último prego. O pai virou para ele, está vendo, meu filho? Você conseguiu, você mudou. Não tem mais pregos nesta coluna. O menino olhou para a coluna, o pai ficou calado, o pai olhou para ele, o que foi? Percebeu que eu tinha mudado e viu uma grossa lágrima escorrendo dos olhos dele. Por que você está chorando, meu filho? Você conseguiu. Os pregos se foram. Pai, os pregos se foram, mas as marcas ficaram. O pai, com muita sabedoria, pegou uma lixa, lixou a coluna, ficaram os furinhos ali, bem regularzinhos, passou um verniz e aquilo virou um padrão decorativo. Olha, meu filho, como ficou bonito. Os teus erros fizeram de você alguém especial hoje. Você pode se orgulhar, não de ter errado, mas de ter corrigido todos eles. E hoje, você é uma criança única. Ninguém criou essa obra que você criou na nossa varanda. Olha como ficou bonito. É mais ou menos
essa história, a nossa história, né? Então, Deus nos dá o livre-arbítrio e deixa que nós escolhamos o caminho, tomamos as nossas decisões. Tanto pior para nós se nós escolhemos mal, mas pior no sentido apenas de que o caminho será mais longo, porque o destino é inexorável. As leis divinas não é só o livre-arbítrio e a causa e efeito. Esses dois aqui é que nós jogamos nessa história, livre-arbítrio e causa e efeito. Tem a lei de evolução que nos garante que em algum momento nós vamos chegar lá. Nós podemos tomar um caminho mais longo, mais difícil, mais curto, mais fácil. Por isso, se não existissem montanhas, nós não saberíamos, perdoe, nós não saberíamos o que é subir e descer. Se não existissem rochas, nós não compreenderíamos o que são corpos duros. Eu vou ter que aceitar só para parar, hein? Porque eu não consigo desligar. Aqui eles entraram com outro conceito também crucial para a nossa existência, para compreendermos a nossa criação. Nós vivemos num universo dual. Nós aprendemos através da dualidade. Nós sabemos o que é luz conhecendo as trevas. Nós vamos conhecer o bem experimentando o mal. Experimentando pela lei de causa e efeito a dor que nós fizemos a alguém, nós vamos compreender como isso é uma má ação. E nós mudamos com isso. Então, a técnica de aprendizado, o nosso cérebro funciona de modo dual. Nós precisamos saber o que é descer para saber o que é subir e vice-versa. É preciso que o homem ganhe experiência através das experiências, da maturidade e das vivências em um mundo de contrastes. É preciso, portanto, que se conheça o bem e o mal. É uma necessidade nossa. Se nós vivêssemos num mundo onde só existisse o bem, nós não teríamos noção do que é o mal, das suas implicações, dos seus aspectos negativos, da dor que ele proporciona. Então, nós passamos por tudo. Mas depende de nós essa diferenciação e o quanto nós vamos adentrar um caminho ou outro. E aqui tem mais uma frase-chave. Esta é a razão por que nós nos reencarnamos. Para passar pela experiência do bem e do mal, para aprender a diferenciar um do outro, para escolher o melhor caminho, para aprender a fazer a coisa certa, para conhecer a vontade de Deus. A gente descobre a vontade de Deus dando cabeçada. Quer dizer, poderíamos evitar, né? Se nós seguíssemos a mensagem que ele manda para nós, através de seus mensageiros, de seus enviados, como Jesus. Mas a gente é cabeça dura e não segue. A verdade é que não segue, ninguém segue. Ninguém segue exatamente na íntegra o ensinamento de Jesus. Por mais católico o espírito que se declare, é muito difícil. É muito difícil viver no mundo atual integralmente o Evangelho de Jesus. E aí a gente vai dando cabeçada e, através da experiência, entre o certo e o errado, o bem e o mal, nós vamos entendendo o que é melhor para nós. É o que não cria galo na cabeça. Essa é a vontade de Deus. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. De fato. As necessidades são diferentes. Necessidades de um presidente de uma grande multinacional não são iguais às necessidades de um pedinte de rua. Embora todos nós, na base, precisamos mesmo das coisas mais simples, com alimentação, um lugar para descansar, mas a sociedade cria necessidade. Aí Kardec diz, então aqui parece que a lei natural não é uma regra uniforme, o que é natural para um não é natural para outro. Como é que funciona isso? Por que tanta desigualdade? Uma resposta já está aqui, né? Nós precisamos experimentar de tudo
para que nós possamos saber se nós já praticamos o bem pelo bem ou por medo do mal. Voltando a Jesus, tem algumas maneiras outras de expressar aquela regra áurea. A mais simples é não fazer aos outros o que não gostaríamos de que fizesse a nós mesmos. A mais complexa e completa é fazer aos outros o que gostaria que fizessem a nós mesmos. É meio diferente, é muito mais avançada. E, no meio termo, tem aquela história de que nós não somos responsáveis apenas pelo mal que fazemos, mas também pelo mal decorrente do bem que deixamos de fazer. Isso são estágios da evolução e da compreensão da vontade de Deus. Tá? E aqui o Kardec está questionando que parece haver uma desigualdade, uma diferenciação. E a resposta é que existem diferentes posições na natureza das coisas conforme a lei do progresso. Isso não infirma, não anula a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Ela apenas se aplica em modos, em ângulos diferentes, conforme a posição que nós estamos na sociedade. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e lugares. As condições de existência, nossos requisitos, as nossas necessidades mudam com o tempo e com o lugar. As necessidades, quando nós morávamos em cavernas, eram muito mais simples que as necessidades de quem mora com uma cobertura de frente para o mar, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. São as diversas experiências e situações que vão nos amadurecer. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus. Então, a lei de Deus contempla as diversidades ilusórias e transitórias. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio, mas ela pode estar sendo aplicada em ângulo diferenciado. A nossa razão, cabe distinguir, aí é uma coisa importante, as necessidades reais das factícias ou convencionais, que vem muito da contestação que nós começamos a mostrar a questão de Kardec. Se eu tenho um carro velho, a minha necessidade é ter um carro novo. Se eu ando de ônibus, um carro velho atende a minha necessidade. Só que isso parece ser alguma coisa sem fim. E a gente vai correndo atrás daquela cenoura que é postada à nossa frente e nunca alcança, porque nós nunca vamos atender a essas necessidades convencionais, que elas vão sempre ser substituídas por novas. E aí nós temos que compreender quais são as reais necessidades, para nos livrarmos desse ciclo vicioso. Essa aqui é ótima. São absolutos para todos os homens, o bem e o mal? Eu não sei porquê, mas eu não me lembro do seu Ribeiro falando sobre isso na escolinha de médiuns. Isso ficou na minha cabeça a vida inteira. É a resposta. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. O bem é uma coisa absoluta, o mal é absoluto. Mas, ao mesmo tempo, não é tão simples assim. A resposta aqui vai mostrar um pouco disso. A lei de Deus é a mesma para todos. Não muda. Para o anjo ou para o trevoso que está preso lá nas profundezas dos abismos astralinos, nem astralinos, não, umbralinos. A lei é a mesma. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Isto aqui é o que explica porque, apesar do bem e o mal serem coisas absolutas, há uma certa relatividade no mal. A relatividade vem da nossa vontade de praticar esse mal. Se eu estou brincando com uma arma, acidentalmente ela dispara e atinge uma criança, eu pratiquei o mal. Mas não é a mesma coisa do que se eu apontar para a cabeça da criança e disparar. O grau da vontade, da intenção, dá uma relatividade a isto.
Diferença só existe quanto ao grau de responsabilidade. Aqui existe uma relatividade no mal. Em alguns momentos, tá? Nós vamos praticar o tal do mal menor, mas mal será sempre o mal, o bem será sempre o bem. Ele tenta aqui um exemplo, pegando a situação de um antropófago. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Ele tentou um exemplo extremo. Só que não muito feliz, no sentido de que, se é um selvagem que não entende, está no início da escala moral, que não entende sequer a extensão do mal que ele está fazendo ao semelhante, se para ele aquele é natural, é a questão cultural é uma coisa muito séria. As pessoas criadas num ambiente cultural não percebem, às vezes, o mal que fazem. Ele nasceu vendo o pai praticar canibalismo com os inimigos. Ele cresceu, ele foi treinado para isso, e ele faz isso sem pensar. Um dia ele vai, talvez, ser devorado para aprender que aquilo é um mal. Mas é diferente de alguém que, sabendo, um homem civilizado, que já estando muito mais avançado na escala do progresso, resolver torturar alguém e fazer algo assim. Resposta. Eu disse que o mal depende da vontade, da intenção. Portanto, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Hoje, nós aqui, praticar um canibalismo é impensável. Mas 20 mil anos atrás, provavelmente nós já praticamos. Tudo depende do estado em que nós estamos. Vou definir melhor esse estado através de outro exemplozinho que eu costumo usar em algumas palestras. Imagine o seguinte, eu usava isso como pecado. Uma outra maneira de dizer que de respeito à vontade de Deus é o tal do pecado. O pecado é isso, né? O pecado é quando a gente não segue a vontade de Deus, quando não cumpre a lei natural, a lei de Deus. Imagine um pai de família que passa o dia numa oficina mecânica, que chega em casa cansado, no final do dia, com um macacão sujo, cheio de graxa, cheio de poeira, e senta na calçada para esperar a filha. E maravilha, a mulher passa, vê ele ali, oi, você chegou, tudo bem, dá um beijinho nele. Agora imagina a filha saindo do banho, com uma roupa branquinha, toda passadinha, limpinha, para ir à missa. Aí a menina senta na mesma calçada suja do lado do pai. A mãe dá um berro. Que pecado, minha filha, você se sujou toda. Se eu estou todo já sujo de graxa, da minha inferioridade, às vezes, um ato que é um ato maléfico, né, não terá o mesmo peso de alguém que já atingiu um grau de purificação, de evolução muito maior e que e que tem uma recaída. O pecado é muito maior, porque a gente já sabe o que é nosso conhecimento é muito maior. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. As circunstâncias. Embora eles sejam absolutos, tá? As circunstâncias podem dar alguma relatividade a isso. Muitas vezes cometem o homem faltas que, nem por serem consequências da posição em que a sociedade o colocou, se coloca menos repreensível. Quer dizer, a sociedade me obrigou a roubar porque eu, pequenininho, não tive sustento, meus filhos estão passando fome e eu, entre roubar e deixar meu filho morrendo de fome, eu vou roubar. E a sociedade não me ajudou nisso. Roubar é repreensível. Tá? Mas há uma relatividade. A responsabilidade é proporcionada aos meios de que dispõe para compreender o bem e do mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, ele volta agora ao selvagem, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, ele nem tenta comparar o mesmo ato,
uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, temos aí a questão da relatividade. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente olha para o selvagem e consegue entender essa questão. Mas se nós olharmos para nós mesmos, nós não conhecemos ainda o que é o bem absoluto e extremo. Conhecemos. Nós não conseguimos compreender o que é o bem para um arcanjo e o que é o mal para ele. Nosso entendimento é à luz do nosso grau evolutivo. E acabou aqui. A 638 era só reserva técnica, caso sobrasse tempo. Paulo, pode assumir. Ou perguntas, dúvidas, podem falar. Pergunta. Diga. O conceito de idade sideral do espírito não relativiza muito essa questão de bem ou mal, responsabilidade, outras coisas mais? Eu considero que sim, mas não considero a idade sideral para poder assumi-la como relativizando isso, como alguma coisa temporal. Não seria uma idade temporal. Quer dizer, meu primeiro contato com a matéria, ainda num período anti-humano, aconteceu há 5 milhões de anos, e o de fulano aconteceu há 1 milhão de anos, eu sou muito mais velho do que ele. Estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Mas qual foi o meu grau de aproveitamento nesse tempo que eu tive desde a minha criação inicial? Se eu consegui andar mais, se eu avancei mais, se eu evoluir mais, eu sou espiritualmente mais velho que o outro. Mesmo que eu tenha sido, entre aspas, criado na origem há menos tempo cronológico. E é basicamente isso que ele está dizendo aí o tempo todo. As pessoas que adquiriram um grau de maior evolução, elas têm mais responsabilidade nessas questões. Aquela história, quem muito é dado, muito será cobrado. É literalmente isso. A muito é dado, quem muito evoluiu, mais é cobrado. Quem não quiser ganhar muito, uma vez aconteceu assim, né? Quem contou, eu conheci uma pessoa assim que avisou, nós tínhamos um grupo que se encontrava para fazer reunião espírita no trabalho, uma vez por semana, e chegou um dia lá, olha, desisti, não vou ser mais espírita, vai embora. Não estava ali feliz, não gostou. A responsabilidade é muito maior, porque depois que a gente aprende pelo menos as 4 grandes leis espiritualistas, a nossa responsabilidade aumenta muito. É mais fácil ir para algum lugar, seguir o que alguém diz, faz assim, faz assado, faz assim. Fiz tudo que me mandaram fazer, agora eu quero o meu pedacinho no céu. É muito mais fácil e mais simples, mas é muito mais imaturo também, né? Não tem jeito, é questão de tempo, e eu prefiro tomar uma injeção de benzetacil uma vez do que passar a vida inteira tomando um remédio amargo. Então, se puder acelerar, eu acho melhor. Mas é uma questão, é uma decisão tirada do meu livre-arbítrio pessoal. Ó. Cada um pode escolher com que velocidade quer envelhecer, tá? Na sua idade sideral. Não, quanto mais você fala, mais perguntas você pode gerar. Quais são as 4 grandes leis espiritualistas que você citou aí? Só para lembrar a gente. Eu sempre começo, quando eu tenho que pegar uma audiência nova, eu gosto sempre de pegar as 4. Vamos lá. Lei da evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós estamos destinados a uma coisa muito maior. Porém, 60, 80 anos não são suficientes para isso. E aí eu uso esse argumento para dizer que o conceito de céu e inferno, no final de uma vida na matéria, uma única vida na matéria, é totalmente inadequado, porque é impossível amadurecer tanto quanto Deus espera de nós em 80 anos. Então vem a segunda lei, que é a lei da reencarnação. E aí, para garantir, mesmo assim que a gente vai chegar lá, mesmo que tenha um tempo infinito, Deus nos dá o livre-arbítrio e a causa e efeito.
O livre-arbítrio nos faz indivíduos, falamos sobre ele no início. Nos faz seres únicos. Nós podemos escolher o caminho e a velocidade que nós queremos caminhar. Mas liberdade com responsabilidade. Nós temos que arcar com as consequências das nossas decisões ligadas ao bem ou ao mal. É aquela história da cabeçada ou seguir o caminho que abriram para nós, que Deus sinalizou o caminho, né? Nós estamos procurando um caminho aí, não é tão escuro. Deus colocou setinhas, né? Colocou placa no caminho, segue por aqui, segue por ali. Jesus veio para isso. Se a gente quiser sair do caminho e pegar lá uma matagal e cair numa moita de ortigas, de espinhos, seguimos o nosso livre-arbítrio. Vamos aprender o que é ortiga, que ortiga coça, que espinho espeta, sai sangue, e em algum momento a gente volta para o caminho. Livre-arbítrio e causa e efeito, então. Evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. A compreensão dessas 4 leis, pelo menos dessas 4 leis, já nos dão uma boa ideia da nossa caminhada, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Se eu seguir o conceito, a gente seguir o conceito de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, conhecermos de verdade, a gente tem uma ideia. Poxa, pelo que eu sou hoje, eu não fui uma boa bicha na reencarnação passada. Tem um caminho longo pela frente. E por aí nós vamos seguindo, e é um manual para nós podermos fazer uma avaliação de nós mesmos, para nos conhecermos a nós mesmos. Essas 4 leis ajudam muito. Ok, meu amigo, obrigado. E pedindo já ao nosso irmão Sérgio para fazer a prece de encerramento, aquele menino do pré conseguiu 100% de conversão dos vizinhos, com certeza, né, Vidal? Ele deu o exemplo dele, né? Aí é outra história. Essa eu nem contava. É a história de aprender com a cabeça do lobo, mas essa eu não vou contar mais não, que acabou o tempo. A cabeça do menino é a cabeça do lobo. Os vizinhos se aprenderam com a cabeça do lobo, evitaram algumas consequências ruins de ações que não vão tomar, aprendendo com o que aconteceu com o menino. Então vamos nós. Vamos para a prece. Graças a Deus, Senhor Jesus, querido e bom amigo, nosso irmão mais velho, Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, São Paulo, guias e amigos espirituais responsáveis por esse encontro, nossos mentores espirituais, nossa família espiritual. Graças a Deus, estamos aqui com saúde física e mental para mais uma tarde de aprendizado. Tiramos partido de tudo que os amigos espirituais nos têm trazido e nós pedimos que continuem nos ajudando para que o aprendizado se transforme em sabedoria e nós consigamos colocar no dia a dia, na prática, tudo que vocês nos têm trazido. Que o Senhor Jesus esteja conosco, que Maria nos cubra com o seu manto azul protetor e que José permita que nós sempre tenhamos o pão de cada dia em nossa casa. Graças a Deus.